Olá, eu estou de volta com mais uma videoaula para o curso de HTML e CSS. Se você perdeu alguma videoaula, você pode conferir todo o nosso conteúdo no site web.iconectado.com.br. Se você já tem um site, confira os nossos planos de hospedagem e de registro de domínios do iConectado Host. O site é o www.iconectado.com. Nessa videoaula nós vamos trabalhar com a propriedade fonte do CSS e vamos estilizar aí os nossos textos. Eu estou aqui com um documento criado aula-13.html e também aqui com o fonte.css. Eu já fiz aqui a chamada, esse documento aqui também já está aberto no meu navegador, ele está em branco e nós vamos começar a colocar algum conteúdo aqui. Dentro do body, eu vou colocar um P. Eu estou fazendo com um P, mas vocês podem fazer com qualquer tag aí, tá? Pode ser um H1, H2, H3, tá? Não tem problema não. E aqui eu vou colocar texto de exemplo. Vou salvar. Está aqui o nosso texto, formatação padrão. Aqui no CSS eu vou colocar o P e você coloca aí a tag que você colocou, né? Se você fez com o H1, você coloca o H1 aqui. E aqui entre chaves, a gente tem aqui font, font family, font size adjust, font strict, font style, font variant e font weight. A gente vai ver um pouco disso aqui. Vou colocar aqui então font size. Font size é o tamanho da fonte. Eu quero que a minha fonte tenha um tamanho de 36 pixels. Vou dar um Ctrl S para salvar. Está aqui, pronto. Eu quero que ela fique maior, mas ali não tinha mais que 36, não tem problema. É só você digitar aqui. Eu quero que tenha 80 pixels. Ctrl S para salvar. Voltei, atualizei. Está aqui o nosso texto. Eu quero uma cor para essa fonte. É só você colocar o color. Muita gente que está aprendendo tenta procurar a propriedade fonte-color, mas na verdade é só color. É só você escolher uma cor aqui e colocar. Não precisa ser uma cor em hexadecimal, você pode utilizar valores em RGB ou também escrever aqui a cor, como por exemplo, red. Vou dar um Ctrl S, está aqui. Vou voltar aqui no meu documento. Eu vou colocar uma outra propriedade, então eu coloco um ponto e vírgula, e a gente tem aqui também a font style. A font style é o estilo da fonte. A gente tem aqui o inhrit, o italic, o normal e o oblique. O italic todo mundo já conhece, é o itálico, né? Eu vou dar um Ctrl S para salvar. Está aqui, olha só. E a gente tem o negrito. O negrito está na propriedade font weight, olha só. Você pode escrever aqui ou escolher um valor. No nosso caso eu quero aqui o bold, que é o negrito mesmo. Vou dar um Ctrl S, vou voltar aqui. E está aqui, olha só, eu não tinha atualizado aquela hora, então ele pegou aqui o itálico e também o negrito. A gente tem aqui também a font variant, que é aí para controlar maiúsculo e minúsculo. Tá? Eu vou colocar aqui font variant, e a gente tem aqui normal e small caps. O normal é como está o texto, então você não precisa colocar, porque ele já vai pegar o padrão. E a gente tem aqui o small caps. Vou dar um Ctrl S. Está aqui, ó, ele deixa em maiúsculo, olha só, tudo em maiúsculo, e a primeira letra aqui, que está em maiúsculo, ele deixa um pouquinho maior, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, no texto, e colocar aqui o E maiúsculo, ele vai deixar um pouquinho maior, e as outras letras ainda vão continuar maior, olha só. Vou voltar aqui, e a gente pode escrever isso aqui de uma forma abreviada, seguindo aí algumas regras. Vou remover tudo isso aqui, vou salvar. Claro que se eu voltar aqui e atualizar, não tem mais nada. E como que faz para você escrever? Bom, tem uma regra em particular, que é o seguinte. Eu vou fazer aqui da forma errada, para vocês verem que não funciona. Depois a gente faz aí do jeito certo. Se eu pegar aqui e colocar fonte, que é aqui a propriedade abreviada, e eu marcar aqui uma família de fontes, como a Georgia, por exemplo, colocar aqui um valor como 50 pixels, não funciona. Olha só, não funciona. Por quê? Porque o valor aqui, o tamanho, tem que ser antes da família de fontes. Então, se eu remover aqui os 50 pixels e colocar aqui, ele vai funcionar. Olha só. Pronto, funcionou, ok? E você pode continuar colocando outros valores também, não é? Você tem que seguir apenas a regra aqui de que esse valor aqui, ou seja, o tamanho, que você coloca tem que ser aqui antes da família de fontes, ok? Se eu pegar aqui e colocar um bold, por exemplo, faltou o D aqui, agora sim, Ctrl S, vai funcionar. Olha só, eu posso pegar aqui e colocar um italic, não é? Que é o itálico. Vou dar um Ctrl S, funcionou sem nenhum problema. Ah, eu quero small caps, não tem problema, só você escrever aqui small caps. Vou dar um Ctrl S. Olha só, ok? A única regra que você precisa seguir é colocar aqui o valor que você quer, o font size, o tamanho,
certo? Aqui na frente da família de fontes. Feito isso, você não vai encontrar nenhum problema em trabalhar aí com as propriedades fontes do CSS. Lembrando que a cor é só você colocar aqui um ponto e vírgula e colocar aqui color, como por exemplo green. Vou dar um Ctrl S. Pronto, ficou verde. Eu espero que vocês tenham gostado de trabalhar aí com a propriedade fonte do CSS. Se você tem alguma dúvida ou quer fazer um elogio, não deixe de comentar aí no post. Ou se você está assistindo pelo YouTube, pode deixar o seu comentário também. Ele é sempre bem-vindo. Se você gosta das nossas videoaulas, compartilhe com os seus amigos do Twitter e do Facebook. A gente se vê na próxima aula. Até lá!